Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa do programa Mais Conhecimento Monitora. Eu sou a Mônica Azevedo e vou seguir com a mediação da palestra Regulação do Saneamento no Brasil. Alguns recados importantes. Essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada em nosso canal do YouTube. A apresentação será também disponibilizada por e-mail para vocês, os slides da apresentação. E perguntas podem ocorrer ao longo da apresentação via chat. Então, qualquer momento que vocês quiserem, é só fazer a pergunta que eu levo para o Daniel. Aqui é um bate-papo, né? É uma troca de informação entre todos nós. Essa palestra é ministrada pelo engenheiro Daniel Manzi, que é doutor em hidráulica, recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, mestre em hidráulica e saneamento pela USP de São Carlos, professor da Escola de Engenharia de Piracicaba, autor do livro A Hidráulica de Todo Dia no Saneamento, que pode ser encontrado em todas as livrarias e marketplaces, e atual responsável técnico da Exaqua em estudos, projetos, consultorias e hidráulica de saneamento no Brasil e no exterior. Pode. Tipo, de cada setor é um minutinho que eu vou mutar essa pessoa. E aí, eu gostaria de te desejar muito boas-vindas, Daniel. Você fica à vontade, faça a sua apresentação, o palco é todo seu. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente o convite da Monitora, a acolhida da Mônica. Para mim é uma satisfação estar com vocês falando sobre esse tema. Quero cumprimentar meus colegas, vejo vários amigos aqui dentre a audiência, né? E acho para mim é muito gratificante estar com vocês, batendo papo sobre isso. E o que é sobre isso? Eu vou compartilhar minha tela, Mônica. E, por favor, gente, fiquem à vontade em perguntar pelo chat. Se precisar, a gente pode abrir vídeo e áudio e bater um papo. Todos veem minha tela? Sim, estamos vendo. Bom, maravilha. Esse tema, acho que atraiu a todos justamente porque ele está na capa da revista hoje, né? Hoje se fala em saneamento junto com futebol, junto com política, junto com tudo. É um assunto que até então não era recorrente e passou a ser nos últimos anos. Boa parte da motivação para trazer esse assunto à tona foi, claro, a demanda latente que a gente tinha de anos e décadas para o avanço no saneamento, mas também é uma mudança no marco legal, né? Que é a Lei 11.445, que a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, esse cenário recente de mudanças recentes que a gente vê no saneamento se deve muito a um aspecto ou regulatório, não só pela regulação em si, mas atividades que se ligam à atividade regulatória, à atividade do setor como um todo. E eu venho trazer isso aqui um pouco. Acho que a Mônica foi generosa aqui na minha apresentação, mas a minha ideia é trazer isso menos com rigor, com uma tecnicidade jurídica. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Quer perguntar? Acho que não. Já trazer isso menos com uma roupa jurídica, mas com uma visão holística, né? Eu, na minha experiência profissional, eu pude ser engenheiro, diretor de operação de uma autarquia, já fui consultor para projetos de perdas, inclusive fora do Brasil, já fui regulador por muitos anos, alguns dos colegas aqui eu conheci nessa atividade regulatória. Então, colocando meu assento em todos os lados desse balcão, eu quero mostrar um pouco a visão do todo, né? Uma visão de mercado, uma visão de prestador, uma visão do regulador, uma visão da academia, para toda essa movimentação que ocorre em torno de um eixo regulatório do saneamento. Eu quero fazer isso primeiro mostrando como estamos, né? Onde é que a gente está hoje em termos de saneamento. Aqui são dados do SNIS, do painel
do governo federal, que traz para a gente aqui alguns números macro do Brasil, né? A gente tem aí mais de 5.300 municípios, com uma cobertura de água que é bastante divergente entre a região sul e sudeste, com menores índices aí na região nordeste e na região norte. Essa é uma realidade que todo mundo conhece, mas a gente tem uma média brasileira de 84,2% de cobertura de abastecimento de água, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um nível de perdas aí da ordem de 40%, a gente pode até discutir particularmente em perdas, mas não significa, ao contrário do que às vezes algumas matérias a gente vê, que 40% da água vai para o ralo, ou seja, é perdida efetivamente. Esse índice de perdas envolve, claro, as perdas reais, que são vazamentos, extravasões, reservatórios em si, mas uma parte que é aparente, né? São erros de medições, inclusive erros de faturamento. A gente tem um consumo médio no Brasil de 150 litros por habitante dia e aí uma pleiade de mais de 1.300 prestadores de serviço no Brasil, né? A maior parte deles operado pelas empresas estaduais. Em segundo lugar ficam as municipais, né? A própria administração direta, quando é pela prefeitura ou por autarquias, e depois a gente tem uma participação privada que tem aumentado bastante em água. Em esgotamento sanitário, os números são menos generosos. A gente tem uma cobertura melhor no Sudeste, no Centro-Oeste, mas coberturas ainda não tão boas no Sul, no Nordeste, principalmente no Norte, cobrindo, em termos de coleta de esgoto, alguma coisa perto de 55%, 56%. E metade disso é tratado, né? Então, a gente tem aí praticamente metade do esgoto que é produzido e coletado, que acaba sendo tratado. Ou seja, há muito o que fazer em esgoto, diferentemente do que a gente tem em água. E a pleiade de prestadores de serviço acaba sendo ainda maior, né? A gente tem aí um número ainda maior de prestadores de serviço, claro, ainda o predomínio das estaduais, né? Das autarquias, e depois uma participação privada que também vem crescendo. Mais do que mostrar os números, eu quero discutir como é que a gente chegou até aqui, tá? Esse é o saneamento que temos hoje na tela do computador, na capa do jornal. E como é que a gente chegou até aqui? Contar um pouquinho recuperar uma história recente, né? Se a gente pegar aqui desde o fim da década de 50, década de 60, até a década de 1970, o saneamento no Brasil era enfrentado basicamente pela própria administração direta, ou seja, órgãos, departamentos, divisões dentro dos próprios municípios se articulavam para promover o saneamento localmente. Então, São Paulo, a capital de São Paulo, tinha um departamento, Rio de Janeiro tinha um departamento, alguns municípios nem isso tinha, era a própria Secretaria de Obras que dava seus pulos ali. Então, até essa época, a expansão do saneamento que se via até então era fruto de iniciativas locais, pontuais, e devido muito à proatividade desses políticos locais. Entre a década de 60 e 90, teve no Brasil um fenômeno, um plano, conhecido por todos, aí, chamado de Planasa, Plano Nacional de Saneamento, que tinha a seguinte ideia: realizar o financiamento de obras de água e de esgoto, principalmente para levar com o seguinte fito, com o seguinte propósito: levar água para todo mundo e afastar o esgoto. Eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor se devia ter coletado melhor ou tratado mais esgoto, mas esse foi como aconteceu o plano, que levou a esses índices que a gente tem hoje. Por isso que a gente tem hoje uma cobertura muito boa de água, mesmo se a gente pensar nacionalmente, e nem tão boa de esgoto. Isso é um pouco o resultado do próprio Planasa. E como é que o Planasa fez isso? Ele pegou um dinheiro do antigo BNH, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade vai saber o que era o BNH, que era como se fosse um fundo de garantia, o FGTS hoje, tá? Então, era um recurso que estava na União,
juntou o dinheiro do BNH e juntou financiamentos internacionais e passou isso para financiar obras de água e esgoto. Lembrando, levar água para todo mundo e afastar o esgoto da onde o povo morava. Só que o governo federal não ia fazer um contrato município por município para dar esse dinheiro. Ele fez o contrato com os estados. Tá? E em fazendo com os estados, principalmente para acessar esses recursos, os estados se organizaram em companhias. Então, mais ou menos nessa época, datam as fundações das empresas de saneamento que todos os estados têm. A Sabesp em São Paulo, a Sanepar no Paraná, a Corsan no Rio Grande do Sul, a Copasa em Minas, a CAGES no Ceará, e assim por diante. Elas se organizaram. A Fundação das Empresas Estaduais se deve ao Planasa para conseguir acessar esses recursos. Tá? E aí, nessas 3 décadas, praticamente, a gente teve o quê? A criação e o fortalecimento dessas companhias estaduais, o surgimento de algumas autarquias, alguns municípios que, por algum motivo, não aderiram às estaduais ou não se integraram aí, puderam criar autarquias. Então, a gente pega aí, quem trabalha em SEMAI, SAECIL, SAAI, DAI, olha a lei de criação de vocês. É no fim da década de 60, no começo da década de 70, tá? Justamente nesse decolar do Planasa e a relativa estagnação de municípios menores. Foi aí que a FUNASA se estabeleceu, a antiga FESP, organizando os municípios, principalmente os pequenininhos, e dando essa força para eles. O Planasa acabou aí na década de 90, em 95 a gente teve a lei das concessões, em 2004, só em 2004, a lei das PPPs, né, das parcerias público-privadas. E aí, do fim da década de 90 até 2007, a gente teve algumas políticas setoriais, mas sempre pontuais. A gente teve o Com Mais Água, o PMSS, algumas políticas pontuais, mas nenhum plano que preencheu o vácuo do fim do Planasa, né? E em 2007 surge o novo marco do saneamento, que é a Lei 11.445, trazendo 3 grandes institutos. O primeiro é do planejamento. Até então, nenhum município era obrigado a se planejar. Não era obrigado. Planejava por proatividade, por coerência técnica, mas não por obrigação legal. O controle social. Ninguém tinha a menor ideia como é que a tarifa era definida, por exemplo. Muitas vezes dentro de gabinetes, né? Com critérios menos técnicos do que seriam necessários eventualmente. E ter acesso a essas informações, ter acesso a tudo isso é um controle social trazido pelo 11.445. E o terceiro dos instrumentos é a regulação, né? Concatenar tudo isso, planejamento, controle social, administração técnica do serviço de saneamento, surgiu com a regulação, então, em 2007, com o 11.445, que só foi regulamentado em 2010. Tá? Então, para valer mesmo, a regulação só foi regulamentada a partir de 2010. Gente, é muito jovem, é muito precoce, é muito, muito jovem, né? Precoce não, jovem. Tanto que a gente está falando aí de 12, 13 anos de regulação efetiva no Brasil. Passados 10 anos dessa regulamentação, em 2020, houve uma revisão do marco legal, após 2 MPs, né, no governo Temer. Em 2020, no governo federal passado, foi atualizado o marco legal com a Lei 14.026. Esse é um mito que convém a gente frisar, porque não é um novo marco legal. Não, o marco legal continua sendo a 11.445 lá de 2007, aquela lei. Ela foi atualizada, então a gente não tem um novo marco. O novo marco já era aquele, tá? A gente teve uma atualização dele, trazendo algumas coisas. Deixa eu só organizar minha carinha aqui. Trazendo algumas coisas. Primeiro, a ANA fazendo normas de referência para regulação, principalmente. Tá? A regulação surgiu em 2007, regulamentar em 2010, mas estava ainda difusa. Né? Você pegava alguns prestadores, principalmente privados, que tinham operações em vários estados do Brasil, e uma mesma empresa de saneamento era regulada aí por
15, 20 agências reguladoras, né? E isso, às vezes, não existia uma uniformidade que seria bem-vinda. O segundo é o agrupamento de municípios, tentar agrupar municípios em blocos ou outras denominações para tentar alcançar a escala. E a terceira, talvez a principal delas, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso, é a necessidade de licitação pública para a prestação de serviço de saneamento. Porque até então, até 2020, até a véspera da promulgação da lei, se um município quisesse ser operado pela empresa estadual, bastava governador e prefeito assinarem um convênio, né, que a empresa estadual, que é do próprio estado, né, faria a prestação de serviços no âmbito desse convênio. Isso normalmente era estabelecido através de um contrato de programa. Muitos municípios no Brasil não têm esse contrato de décadas atrás, tá? Mas que podia ser firmado a qualquer momento ou renovado exclusivamente com o governo estadual. Com a atualização do marco legal, isso ficou vedado. Os contratos existentes com o Estado vão continuar até o seu fim, e aqueles que vencerem ou que forem declarados irregulares, eles devem ser licitados, ou seja, não tem mais essa vantagem que o Estado tinha de ter esse acesso. Se ele quiser prestar serviço naquele município, ele vai ter que disputar com os outros privados, tá? Ou seja, aberto à licitação pública. Então, vimos como estamos, como é que a gente chegou até aqui, e eu quero discutir um pouco para onde a gente vai, como é que a gente vai e que impactos tem isso na nossa vida. Eu que sou engenheiro projetista, eu que sou engenheiro operador, eu que estou na academia, eu que sou regulador. Então, a ideia é trazer um pouco desse impacto. Para onde a gente vai no contexto da lei? O primeiro, o contexto da lei, né? Então, a gente viu que as empresas estaduais cobriam aí, na ocasião da 14026, quase 70% dos municípios brasileiros e foram criadas para receber verbas federais. Com o passar dessas décadas, elas foram perdendo capacidade de investimento, mesmo porque o Planasa não estava mais digitando dinheiro ali, né? Para universalizar os serviços de saneamento exclusivamente via tarifas, né? Jogar tudo na tarifa, às vezes, não era viável. E existem limitações sérias de recursos federais. Se a gente pegar um gráfico aí de como o recurso federal foi sendo disponível para saneamento ao longo dos anos, a gente vai ver que ele é decrescente, tá? Então, qual que era a estratégia da lei, como já pude comentar? Primeiro, vedar a renovação automática dos contratos de programa com as empresas estaduais. Acabou, vou licitá-la novamente. Obrigar a nova licitação aberta ao mercado daqueles municípios que não são autossuficientes. Para isso, o governo emitiu o decreto 10.710, que era o da capacidade econômica e financeira das empresas de saneamento. Todas as estaduais tiveram que apresentar para os seus reguladores um estudo garantindo que eles eram auto... Agora o Luiz vai lá, pega o cedo e volta, traz o cedo. Tiveram que apresentar um relatório garantindo que que tinha capacidade econômica e financeira para honrar aquele contrato até o fim. Aqueles que não provaram isso, não que eles são ilegais, mas eles são entendidos como irregulares, ou seja, eles não têm capacidade de terminar a prestação de serviços e, para tanto, o poder concedente ou o titular de serviços deve encontrar uma outra alternativa e principalmente aberta ao mercado, ou seja, através de licitação. A terceira estratégia é organizar blocos de municípios para ganhar escala na prestação, né? Numa escala distinta da estadual. Às vezes, o estado inteiro, você tem subsídio cruzado internamente, né? Eu vou dar o exemplo aqui do estado de São Paulo, mas vocês podem imaginar nos estados de vocês. Aqui no estado de São Paulo, a gente pega um município grande, por exemplo, como São José dos Campos, que parte daquela tarifa remunera os serviços em Cunha, que é um município menorzinho. Mas isso, na hora que ele alcançar, equilibra a escala, então esses subsídios internos acontecem.
A ideia é estabelecer blocos menores, onde esse subsídio, essa política de escala, seja mais clara por critérios econômicos e não por critérios meramente geográficos. Essa foi a ideia. E o quarto dos itens é fortalecer a regulação, com diretrizes nacionais, com a ANA, até então, Agência Nacional das Águas, mas recebendo atribuição de saneamento básico, para emitir normas de referência para o setor, através de uma agenda que já estava disponível logo depois da lei, e principalmente fazendo a capacitação do setor, né? Então, formando todo mundo, colocando todo mundo na mesma página. Essa é uma capacitação que, inclusive, está para acontecer com conteúdo muito bom. Que princípios essa atualização do marco legal trouxe? A universalização do acesso, que já existia antes. Então, a lei já falava em levar água e esgoto para todo mundo, né? Mas agora colocou com a efetiva prestação de serviço. Então, você estender a rede de água, mas não ter regularidade do abastecimento de água, você não universalizou. Você aumentou cobertura, mas não atendimento. Você não atendeu, né? Então, a efetiva prestação, entregar o serviço para valer, é um princípio da lei. Redução e controle de perdas, por exemplo. Se a gente olhar a lei 11.445 original, se a gente der um Ctrl F ali no texto, a gente vai achar a palavra perdas uma vez só, como objetivo do RESB, o programa lá de isenção de PIS e COFINS, muito particular, tá? A gente tinha que interpretar perdas no conceito de eficiência como um todo. Agora não. Controle de perdas é meta obrigatória, tem que ter no contrato, né? Racionalizar o consumo, eficiência energética, reuso dos efluentes sanitários, o aproveitamento de água de chuva. Isso não é mais um sonho só, ele é um princípio da prestação de serviços. O terceiro dos princípios é a prestação regionalizada desses serviços, né? Na região metropolitana, pelo próprio Estatuto da Metrópole, por unidade regional ou um bloco de referência, né? Eu não quero entrar nesse aspecto legal, mas a Lei 14.026 dava lá uma data, né? Se até essa data, que era a metade de 2021, se eu não me engano, até essa data, os estados têm que se dividir em blocos. Se o estado não se dividir, em unidade de referência, tem que se dividir em unidades de referência, formar agrupamentos denominados unidade de referência, unidade regional, como seja. Se o Estado não fizesse isso até aquela data, que era um ano depois da lei, a União, o governo federal, poderia dividir, definindo essa divisão de bloco de referência. Então, no vazio do Estado, existe a possibilidade do governo federal fazer. Nada impede do Estado fazer depois dessa data, mas a lei previa esse mecanismo, com a ideia de agrupar municípios para gerar ganho de escala, garantir universalização e dar viabilidade econômica e financeira para os contratos, que às vezes o município pequenininho sozinho não, o município grande já está tudo bem, eles organizados conseguem fazer um bloco onde isso é atrativo para o mercado e consegue viabilizar a prestação de serviços através aí do quarto princípio, que é a seleção competitiva do prestador, ou seja, leia-se licitação. Aquele convênio automático com renovação automática do município com o Estado, ele deixa de ser possível. Ainda dentro do contexto da lei, a titularidade. E quem que é o titular do serviço de saneamento? Essa é uma coisa que se discute legalmente há muito tempo, ainda há aberturas para discussão, mas está bastante consolidada a seguinte situação, que a titularidade é do município quando o interesse é estritamente local, né? Municípios que não estão em aglomerados, não estão em regiões metropolitanas, o município decide seu saneamento, ele é autônomo para isso, ele é o titular exclusivo. Agora, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, ou nos blocos de referência, como a gente viu, e unidades regionais, a titularidade é compartilhada pelo Estado e pelos municípios. E a estrutura de governança para isso, também definido legalmente, é o Estatuto da Metrópole, onde dentro dessas regiões metropolitanas, dessas aglomerações,
pelo Estatuto da Metrópole, né, que é a Lei 13.089, a titularidade é compartilhada, Estado e município, meio a meio. Então, o Estado tem 50% dos votos e os municípios têm a outra metade dos votos. É assim que diz o Estatuto da Metrópole na governança dessas regiões. Também não quero fazer nenhum juízo de valor, só quero trazer um pouco da informação para vocês, para a gente poder discutir depois. Sobre a prestação dos serviços, né? Quando a prestação for feita por uma empresa de saneamento que não é do titular município, titular estado, mas municípios, essa prestação tem que ser por concessão, né? Tem que haver uma licitação para isso. Os contratos de programa, aquele com as empresas estaduais que estavam regulares, que comprovaram a capacidade econômica e financeira, continuam até terminar o contrato. E todos os contratos de concessão e de programas têm que ter metas de expansão dos serviços. Como vai aumentar a cobertura de água, como vai aumentar a cobertura de coleta de esgoto, como vai aumentar a cobertura de tratamento de esgoto, de redução de perdas, de melhoria da qualidade e de eficiência, né? entre outras metas, sob pena de nulidade. Os novos contratos que não tiverem essas cláusulas, eles podem ser declarados nulos, se não tiverem metas bem definidas. E, inclusive, a revisão dos contratos de programa, na revisão também devem ser incluídas essas metas, no número mínimo de 7, né? É uma norma da ANA para isso, mas obrigatoriamente sob pena de nulidade. Ou seja, a gente está colocando a obrigatoriedade de contratos, conteúdo mínimo desses contratos em termos de metas, e que eles não podem mais ser estabelecidos num ambiente pequeno, mas sim aberto à participação de outras empresas. É um pouco isso o contexto que a lei traz. Sobre a validade dos contratos, é obrigatória a existência, através daquele decreto 10.710, há uma existência que comprove a viabilidade econômica e financeira do contrato, principalmente do contrato de programa, e os contratos de concessão. Essa é uma pergunta que vocês podem fazer, né? E era uma dúvida que eu tinha, inclusive, quando eu estava na área PCJ, e eu fiz uma consulta formal à ANA, e a gente recebeu a seguinte resposta: como os contratos de concessão prévios a 14.026, estabelecidos antes da lei 14.026, eram instrumentos jurídicos perfeitos, ou seja, não tinha que mexer naquilo lá, ele estava regular, eles não teriam que comprovar hoje, porque, via de regra, ele já comprovou lá quando ele participou da licitação, né? Então, os contratos de concessão não têm que comprovar capacidade econômica e financeira, mas os de programa, que foram firmados sem essa competitividade, sim, eles têm que fazer. A lei traz explicitamente no corpo da lei número, até fim de 2033, 99% de água, 90% de coleta e tratamento de esgoto para todo mundo, tá? É difícil lei trazer número, normalmente ela fala que vai ser definida e um decreto define, né? Mas a lei cravou 99 água, 90 de esgoto até o fim de 2033. Os contratos que não tinham metas, claro, estou falando aqui de contratos de programa, tinham que se adequar até março de 2022, né? Então até ano passado. Os contratos que tinham metas distintas, eles deviam se adequar por prestação direta, licitação complementar ou aditamento. Então, imagine a seguinte situação, que existia um contrato de programa ou um contrato de concessão para a área urbana do município. Mas, e a área rural? Tem municípios que, às vezes, a área rural é do mesmo tamanho ou maior que a área urbana, em termos de população, né? Mas existe um contrato de concessão só para a zona urbana. E a prestação dessa zona rural ou do resto do município, né? Não limitado à zona rural. O município pode definir se ele vai fazer uma prestação direta, se ele vai fazer com a própria prefeitura, se ele vai criar uma autarquia para isso, se ele vai fazer uma outra licitação, ou seja, contratar uma outra concessionária para administrar o resto do município, ou se ele vai aditar o contrato original, aquele contrato que é da zona urbana. Então, esse é um instrumento também compulsório que a lei traz.
traz a obrigatoriedade para o regulador de verificar anualmente as metas desses contratos e, muito interessante, o regulador verificando que ele tem essa obrigação com frequência anual, porque ele tem essa obrigação, com metas de contratos, que também são obrigação, que também tem que existir, pode ficar vedada a distribuição de lucros se essas metas forem descumpridas. Então, não sei se vocês têm essa percepção, mas a gente está estrangulando, né? Está fechando, ou seja, está profissionalizando e definindo limites justamente para que as coisas aconteçam. As normas de referência. Muito se discute sobre o papel da ANA, se ela deveria fazer isso ou não. Isso é até uma coisa que a gente vai discutir ali mais na frente. Que ela vai editar normas de referência para o serviço de saneamento. A ideia é que a ANA defina normas de referência para regulação. Então, ela vai definir conteúdos mínimos e estratégias para os reguladores, não para os prestadores. O regulador vai adaptar ou vai aplicar para os prestadores, mas o destinatário das normas de referência são os reguladores e não os prestadores. Outros pontos. Já era uma lei lá de 2016, a partir do 2020, toda edificação condominial tem que ter medição individualizada, então acabou aquele lá do vizinho tomar banho longo e eu não, e eu pagar a mesma coisa que ele se eu morar num apartamento. Todo apartamento tem uma medição individualizada. O regulador assumiu a missão de definir índices máximos de perdas. Então, o regulador, a lei até então não citava perdas, e agora ela colocou no colo do regulador. Você tem que acompanhar esse índice anualmente. Se o prestador não alcançar, o contrato tem que ter, você vai acompanhar anualmente. Se ele não alcançar, podem ser vedados lucros, e a meta você que vai definir. Claro que isso é objeto de uma norma de referência da ANA, que tá na agenda dela, mas essa é uma função também muito importante que foi atribuída ao regulador. Já era permitido, desde 2007, e a 14026 manteve e reforçou, que a cobrança de esgoto, quando a rede está disponível, é permitida, independente de conexão. Mas existem critérios e obrigações para que essa conexão aconteça. Por quê? Porque o prestador, se ele fez a rede, mas o usuário se recusou a ligar, por exemplo, ele não pode ter essa receita frustrada, né? Então, ele pode cobrar, desde que, junto com o regulador e o poder concedente, se criem mecanismos para que essa conexão aconteça. Então, o objetivo é levar rede para que todo mundo se conecte e esse esgoto seja tratado. Mas como isso tem um lado financeiro, a viabilização dessas obras permite que a cobrança aconteça, mesmo quando o cara não está conectado, só pela disponibilidade. E um último ponto bastante importante é a prioridade de recursos federais para a prestação regionalizada. Tem R$1 para sair lá do governo federal, para dar para duas bocas, né? Uma boca é um município sozinho e a outra boca é um aglomerado de municípios, é um bloco de referência, uma unidade regional. Legalmente, a prioridade é para o bloco, tá? E não para o município que está sozinho. Isso enquanto spending power, né? Mecanismo de fortalecer a atração desses blocos. Ainda como vamos, que impactos a gente tem, então, no setor como um todo, tá? Como eu disse, até 2007, as empresas de saneamento não eram obrigadas a se planejar. Existia planejamento proativo, né? Mas isso não era obrigatório, né? A exercer o controle social ou a ser regulado. Muitos de vocês podem acessar o site das agências reguladoras dos municípios de vocês e ver como é que a tarifa do seu município ou da sua casa foi definida, tá? Isso é um instrumento de controle social. O plano de saneamento teve, a gente pode até discutir particularmente sobre isso, mas ele teve um passado um tanto sombrio depois da promulgação. Por quê?
se eu não me engano, foram 6 ou 7 decretos que postergaram a data de entrega do plano de saneamento, né? Porque o plano de saneamento, corrigindo aqui, ele, a cenourinha, né, o spending power, a cenourinha que o governo federal colocou só tem acesso a recurso federal quem tiver plano de saneamento. E a data é tal. Muita gente interpretou isso como a data para ter o plano. Não, a data para ter o plano para acessar recurso, porque o plano é obrigatório para todo mundo desde 2007. Tá? A necessidade de planejar é obrigatória. A condição de ter o plano para acessar recurso é o spending power, mas a obrigatoriedade, ela existe. Mas o governo federal postergou aí por 6 ou 7 vezes, e isso enfraqueceu um pouco a exigência de planos, né? Isso associado aí também à baixa qualidade de alguns planos e assim por diante. Hoje a gente tem um cenário que pouco mais de 60% dos municípios do Brasil têm seus planos de saneamento. A lei 1145 organizou a regulação, então colocou uma regulação no Brasil, mas e as estaduais aderiram, né? Praticamente todos os estados do Brasil têm sua agência reguladora, mais de uma. Surgiram consórcios intermunicipais para fazer a regulação, num ambiente bastante positivo, mas ainda hoje a gente tem aí perto de 20% dos municípios do Brasil que não tem nenhuma regulação, avança muito pouco na cobertura dos serviços, ou seja, eles estão há 20 anos atrás, né? Sem regulação, sem plano, avançando muito pouco na cobertura dos serviços. Com a Lei 14.026, em 2020, a intenção aqui é muito clara, né? Uniformizar a regulação, atrair recursos privados, não a participação privada exclusivamente em si, mas os recursos que essa participação privada traz, justamente para preencher esse vazio de recursos, né? Com um foco estritamente em regulação contratual e não discricionária. Então, a ANA, padronizando um pouco os procedimentos de fiscalização, de aditivo de contrato, todas as normas de referência da ANA, acaba colocando isso, não tirando a criatividade da agência, mas colocando isso com alguma uniformidade. E organizando os municípios em unidades regionais ou blocos, como é que seja, para conseguir alcançar a escala na prestação de serviços, né? Como uma modalidade nova de subsídio. Então, não tem que subsidiar municípios que estão geograficamente distantes. Eles estão na mesma bacia hidrográfica, eles estão na mesma região. Então, essa viabilização fica muito mais inteligente. Ainda dentro dos impactos, isso traz um cenário de mudança no setor que já se mostra aquecido já no primeiro ano da lei. Eu leciono, a gente tem um curso de infraestrutura de saneamento lá em Piracicaba, né, na Fundação Municipal de Ensino, desde 2012, né, então ela tem aí 11 anos de idade. Nos últimos 3 anos, 2 ou 3 anos, não tem nenhum desempregado no curso, né? E, eventualmente, quem, às vezes, recém-formado, entra lá no curso, e em 2 ou 3 meses ele acaba se encaixando. Então, está muito aquecido o mercado em termos de potencial de mão de obra, né? Existiu também um nivelamento para cima da qualidade dos serviços. Então, o novo cenário, o novo saneamento, ele exige padrões mais objetivos de qualidade, eficiência, efetividade, né? Ter efetiva prestação de serviços e tem metas muito claras, né? Então, a regra do jogo foi muito bem colocada. Trouxe para o Brasil algumas novidades que já existem em outros países, né? Como a operação verticalizada, em alta ou em baixa, né? Isso tem bastante em Portugal, a Califórnia tem, outros países têm. A Califórnia é um estado, né, americano, mas outros países têm, no seguinte sentido: você tem uma empresa que capta e produz água e vende para empresas que são retail, né, que distribuem, tá? Então, essa que capta e produz água para muitos municípios ou muitas outras empresas opera em alta, ela é um prestador de serviço, opera em alta, tem que ser regulado de uma forma totalmente diferente de quem está em baixa. Quem está em baixa? Aquele município que compra, distribui água, coleta e trata o esgoto, tá?
que a gente tem hoje? A gente tem no Rio de Janeiro. A SEDAI é uma empresa que opera em alta. Ela capta, produz água e vende para os blocos, né, para os 4 blocos que receberam as concessões lá no Rio de Janeiro. O mesmo acontece lá em Alagoas. A Casal, que operava o estado inteiro, tudo, né? Hoje ela opera em alta. Ela capta, trata, produz água e vende para quem vai distribuir. Então, a gente tem uma operação em alta e em baixa, que não existia no Brasil, praticamente não, talvez um caso ou outro, mas hoje é uma realidade mais estabelecida. E também a facilitação de acesso aos blocos do município, como já disse. Isso leva tudo isso, eu quis contar essa história toda, envolvendo um pouco de hidráulica, um pouco de lei, um pouco de perdas, um pouco de operação. Por quê? Isso leva o país inteiro a um ambiente de novas movimentações legais, econômicas e, sobretudo, técnicas, né? Os colegas que estão aqui, que trabalham com rede de esgoto, trabalham com projeto, trabalham com operação, sabem que você pegar um município do zero, que não tem nada de esgoto, projetar rede, interceptores, elevatórias e tratamento, você vai ter um projeto. Você assumir um município que tem rede de esgoto, mas simplesmente destinada a afastar o esgoto, quem nunca pôde ver, às vezes, nesses municípios, a cada 100 metros você tem uma boquinha jogando esgoto no rio. Tá? Claro, que municípios que não tem tratamento, né? Por quê? A rede foi concebida para afastar. Você assumir um município desse, interceptar todo esse esgoto, projetar essas interceptações, você provavelmente vai ter uma dificuldade maior em termos de profundidade de vala, de número de elevatórias, de bacias de drenagem, né? Bacias de tratamento. Então, isso exige para os projetistas, para os operadores, para quem vai modelar do ponto de vista econômico e financeiro, esses contratos, para os advogados. Então, para todo mundo que está envolvido, isso exige novas concepções, né? Em soluções que devem ser tanto atuais como modernas. Não é lá com o livrinho da década de 60 que a gente deve resolver isso. A gente vai precisar ter expertise técnica e profissionalizar o setor, né? Ao mesmo tempo em que exige economia de escala, né? Você fazer isso de uma forma inteligente. E é essa discussão que eu quero trazer, estou de olho aqui no meu horário. Como que a gente vai para esse cenário, né? Há uma necessidade de digitalização no saneamento. Hoje, o saneamento produz muito dado e pouca informação. O saneamento produz muito mais dado do que o setor energético, de energia. Só que o setor de energia tem muito mais informação que o saneamento. Justamente porque a gente tem informação, tem dado, né? Tem pendrive, mas não está bem informado com aquele pendrive na mão, né? E as operações devem acontecer, vocês viram que a gente tem aí praticamente 10 ou 11 anos, né? 10 anos para alcançar essa meta de 99,90. Isso tem que acontecer rápido, de uma forma economicamente sustentável e precisa de escala, tá? Escalabilidade. Fazer bem, fazer de forma assertiva, ter tecnologia, ter inteligência, ter coesão, né? É um saneamento novo, tá? Que a gente deve experimentar aqui nos próximos anos com esse novo meio institucional. A gente tem um novo marco, um incentivo à participação privada, uma baita pressão por eficiência. Imagina você ter que ter vou voltar ao assunto perdas. Você ter que ter a meta de perda no contrato, você ter que ser avaliado anualmente e você não poder distribuir lucro se você não atingir aquela meta, né? A definição de métricas, então, só a obrigatoriedade de ter metas dentro dos contratos já é uma métrica importante. O acompanhamento sistemático de informações e a necessidade de racional e método, ou seja, profissionalizar o setor de saneamento, né? Só com isso é possível escalar, né, e atingir essas metas, esses propósitos da revisão do marco legal. Contexto atual, como é que está? Se tirar uma foto hoje, né? Como é que a gente está aí?
Em termos da regionalização, como eu disse, todos os estados deviam criar unidades regionais, ou compulsoriamente, né, o estado poderia, no vazio, desculpa, a União, né, poderia, no vazio do estado, criar blocos de referência. A gente está assim hoje, ó. O Rio Grande do Sul, por exemplo, né, ele tem está em 2 blocos, ele está numa situação aqui, se eu não me engano, com a lei aprovada, tá? Eu vou comentar aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que tem 4 aí, né? Dividiu em 4 blocos. O que o estado de São Paulo fez? Pegou a Sabesp, que presta um pouco mais de serviço em pouco mais de metade dos municípios do estado, e a Sabesp é um bloco. Pronto. Aí o resto dos municípios foram divididos lá, com alguns critérios, em 3 blocos de aproximadamente 5 milhões de habitantes cada um deles. Essa é a lei que está aprovada no estado de São Paulo. Minas dividiu em 22, a Bahia tem um estado belíssimo de divisão, um caso belíssimo de divisão dessas unidades regionais com 18 unidades. A gente tem estados que ainda não fizeram isso, né? A gente tem Tocantins, Pará, o Acre, né? Em outros estados tem suas propostas, às vezes tramitando dentro da Assembleia Legislativa ou avançando. O fato é que os estados estão divididos em blocos ou dividindo em blocos únicos. A gente pode ver aí o Amazonas, o Amapá. O Amapá tem um bloco só, é um bloco, né? Todo mundo, não é que ele não se dividiu, ele dividiu em um, né? Então está dividido o Amapá inteiro, é um bloco só. Fez recentemente uma concessão para o estado inteiro, que é a CSA, e que já tem um início desafiador de operação, mas a gente tem notícias que está fazendo isso bastante bem. Ainda o contexto atual sobre os contratos de programa. Quem que é o contrato de programa? Aquele contrato feito entre município e a empresa estadual, para a prestação de serviço pela empresa estadual, que vale enquanto valer o contrato. Na hora que acabar o contrato lá na frente, seja quando for, ele vai ter que licitar. Depois daquela comprovação da capacidade econômica financeira, a gente tem aí um pouco mais de 2.700 contratos regulares no Brasil, né? Então, a gente tem aí Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas, subindo aí Bahia, Pernambuco, Ceará, muitos contratos regulares. A gente tem contratos parcialmente regulares, que eu não saberia definir exatamente o que é. Isso aqui, só reforçando, é uma informação pública, que é do painel de monitoramento do marco da ABICOM, do Sindicom. A gente tem 1.700 municípios onde isso não se aplica, ou seja, são municípios operados por empresas pelo próprio município ou por concessões, né? Onde não existem contratos de programa, ou simplesmente onde não existem contratos de programa, e aí o município obrigatoriamente vai ter que licitar. E a gente tem aí pouco mais de 1.100 contratos irregulares, ou seja, esses contratos não estão ilegais. Ninguém vai apanhar na praça por causa desse contrato, mas eles não têm capacidade econômica financeira para atingir as metas do marco legal, não tem condição técnica e econômica para cumprir com isso, e devem ser ou revistos ou licitados novamente para que isso seja alcançado. Ainda dentro do contexto atual, as normas de referência da ANA, a ANA começou já em 2020, fez uma primeira agenda, foi atualizada em 2021, foi atualizada em 2022, de emissão das suas normas de referência. A gente já tem 2 publicadas, a primeira delas foi para resíduos, e a segunda do conteúdo mínimo dos aditivos dos contratos de programa, né? Então, aquele contrato que tinha que ser aditivado até o fim de março de 2022, obrigatoriamente, por condição de validade, desculpa, 2021, precisava de uma norma para isso, e a ANA publicou, e mais recentemente os procedimentos para comprovar a adoção pelos reguladores da norma de referência. Então, quem vai ter que obedecer a norma de referência da ANA não é a empresa de saneamento, é o regulador, tá? E existe uma norma para isso.
Outras estão em estudo de padrões de indicadores de qualidade, de indenização de ativos, do modelo de regulação, do procedimento transitório de monitoramento das normas, mas outras tantas ainda estão no prelo, né? Ainda estão por ser emitidas. Contexto atual, então, aqui para finalizar minha fala e abrir para perguntas, discussões. Passado o Réveillon, todo mundo tirou a roupa branca, né? O ano começou numa segunda-feira, né? Então, o que começou a acontecer? Primeiro foi o anúncio do Ministério, da volta do Ministério das Cidades, né? Ele havia sido extinto pelo governo Bolsonaro. O governo Lula anunciou o retorno do Ministério das Cidades. Que o Cinisa, né, que vai ser o futuro do SNIS, ele deve ir para o Ministério do Ambiente, assim como a ANA também deve responder para o Ministério do Meio Ambiente via MP, né, uma medida provisória editada pelo governo Lula. A Secretaria Nacional de Saneamento, que era do Ministério das Cidades, foi para o Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro, agora volta para o Ministério das Cidades. Então, uma mudança de gavetas aí, né? A extinção da Funasa, que era a antiga FESP, tem um histórico lindo no Brasil, pouca gente sabe, mas acho que eu vou me permitir contar aqui. A Funasa nasceu da FESP, que era uma fundação de saúde pública lá na década de 40, como uma contrapartida da adesão do Brasil, do apoio brasileiro aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma contrapartida onde essa fundação oferecida pelos americanos, gerida pelo governo americano, gerida ou guiada, né, pelo governo americano, tinha a ideia de desenvolver saúde pública, particularmente saneamento, nos municípios de interesse bélico, para a indústria bélica. Por isso que a Funasa é muito forte em estados como Minas Gerais, né, que produz muito minério, e em estados que produzem borracha, né? Então, a Funasa, principalmente os pequenos municípios, a FESP, né, então, acabava sendo muito forte aí. Isso passou a ser Funasa. Nos últimos anos, a Funasa foi perdendo um pouco, não da importância, mas dessa representatividade, e também ficando sem recursos, e acabou sendo extinta agora, que não quero colocar nem juízo de valor, tá? Mas acabou extinta agora nesse ano. A regionalização nos estados aconteceu bem no meio do governo estadual, né? Então, muitos estados não quiseram discutir com suas assembleias essa divisão de municípios, mas agora a gente tem um ambiente novo, né? Quem foi reeleito, tem mais 4 anos pela frente. Quem assumiu de novo, tem um governo novo de 4 anos pela frente. Então, a gente acha que esse assunto de regionalização vai voltar à pauta dos governadores nos estados. Então, esse movimento pós-eleições deve ser discutido mais. Há anúncios, perspectivas de volta do PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, teve o PAC 1, PAC 2, nos governos Lula e Dilma, que colocaram muito dinheiro, particularmente no saneamento, por isso que eu trago aqui. Conversando com alguns colegas de Brasília, a gente escuta que o primeiro, o segundo escalão estão bem definidos em Brasília. Mas o segundo escalão, o terceiro escalão, que acaba movimentando o dia a dia mesmo, ainda teve poucas definições em Brasília. Então, esses passos estão um tanto mais lentos lá, justamente, às vezes, pela falta dessas definições de chefias mesmo, estou falando. Tá? Teve um anúncio que a ANA ia... as normas de referência iam deixar de ser feitas pela ANA para ser feito pela MDR, né? Teve um pouco de barulho aí, um pouco de erro de redação, né? Porque, na verdade, a AMP alterou e alterou mal, né? A lei de criação da ANA. O marco legal, a Lei 11.445, alterada pela 14.026, ainda traz lá, a ANA vai fazer isso aqui, pof. Isso não alterou, né? Alterou só alguma coisa lá na lei de criação da ANA,
E o MDR já tinha participação na criação das normas de referência. Então, eu acho que isso talvez tenha sido mais barulho do que mudança efetivamente. E a gente tem aí um assunto muito discutido hoje em dia, é a privatização da Sabesp, né? Aqui no estado de São Paulo. É uma privatização. A Sabesp, ela é, como outras estaduais, uma sociedade de economia mista. Então, ela é uma empresa, ela paga imposto, ela é uma empresa, né? Com ações, como toda empresa tem. E aí, essas ações, hoje no estado de São Paulo, 50,3% das ações são do estado de São Paulo, do governo do estado. Por isso, ele é majoritário, né? Por isso que a Sabesp está na mão do estado por ser majoritário. Mas 49,7% está na mão de acionistas. 2/3 disso na Bolsa Brasileira e 1/3 disso na B3 e 1/3 disso na Bolsa de Nova York. O que seria, então, a privatização, e o próprio governador Tarcísio já anunciou isso, né? Que não seria uma venda da Sabesp como se fosse ele não pode vender a Sabesp porque a Sabesp não é inteira dele, né? Tá? Então, o que ele faria seria vender esse controle acionário, né? Ele venderia um número de ações, todas ou uma parte, deixando de ser o principal acionista, né? Então, essa seria a privatização, porque hoje metade praticamente da Sabesp já está na mão de pessoas físicas, inclusive. Eu posso comprar uma ação da Sabesp, né? O que ele faria seria aumentar essa fatia, tirando a participação majoritária do Estado. Então, isso é um pouco do que está acontecendo. Eu quero deixar um tempo para a gente conversar. Puxa, eu deixei muito pouco. A Mônica pôde citar do meu livro, eu fico grato por isso. Eu trago aqui um pouco para aqueles que não conhecem. Essa hidráulica eletrolia no saneamento tem a ideia de trazer um pouco da hidráulica, aquela hidráulica, aquela boa mecânica dos fluidos que está nos livros, texto lá da engenharia, da academia, trazer isso de uma forma prática. Como é que eu trago aquele conceito para achar um vazamento? Como é que eu trago aquele conceito para aumentar a capacidade de vazão de uma adutora? Como é que eu trago aquele conceito para promover redução de perdas ou eficiência energética? E creio que nosso mercado precisa um pouco não só desse raciocínio, mas um raciocínio holístico para enfrentar todas essas novidades. Obrigado, gente. Mônica, desculpa se eu passei um pouco do meu tempo, mas isso é o que eu queria trazer. Eu vou deixar essa apresentação com vocês. Estão aqui meus contatos. Agradeço e fico à disposição. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel, sua fala, eu tenho certeza, foi muito engrandecedora. Você pode descompartilhar sua tela, se você puder. Ótimo. Você sabe que o tema, você mesmo falou, o tema é muito atual e traz muitas questões, muitas dúvidas. E a gente tem algumas delas aqui no chat. Quem tiver mais, se o tempo não for suficiente, basta que vocês nos enviem, que a gente remete depois por e-mail a resposta a cada um, tá bom? Mas vamos lá começar. A primeira pergunta que nós tivemos, aí no meio da sua palestra, foi realizada pelo Wilson Martins. Ele fala que mesmo com o aquecimento de obras de infraestrutura, que nasceu dentro do período da pandemia, com as porcentagens de atendimento por saneamento aumentando, os planos municipais de saneamento não acompanharam estas porcentagens de crescimento? Aí, tomando por base a informação de cerca de 60% dos municípios tem o PMSB. Não, Wilson, a sua pergunta é muito boa, tá? Por quê? O Brasil ele é muito bom em planejar, mas não tão bom em executar planos. Tem menos planejamento e muito fazejamento, né? Então, nem sempre o plano é condição para executar as ampliações, né? Então, aconteceu mesmo durante a pandemia obras, mas isso não tem necessariamente relação com o aumento de planos. Às vezes o plano já estava lá, dizia o que tinha que fazer, aquilo foi feito, não precisa ter um plano novo para aumentar o índice, né? Às vezes só cumpriu o que estava no plano. Então, isso é dissociado, tá?
Mas o fato é que precisa de muito plano no Brasil ainda. Obrigada, Daniel. O engenheiro Deusmani pergunta: um dos maiores problemas encontrados no saneamento básico são as ligações irregulares, que não são contabilizadas na porcentagem do município que recebem água e esgoto adequadamente. Quais movimentações têm sido feitas legalmente e na prática para ao menos mitigar tais problemas? Os valores previstos para 2033 incluem o combate às ligações irregulares? Bom, Deusmania, ótima pergunta também. Isso é fraude, né? Ligação irregular, a gente está falando de fraude. Fraude é um componente das perdas. Então, o incentivo às perdas é o incentivo à redução de ligações irregulares, de usos não autorizados. Fica mais bonito que ligação irregular, usos não autorizados, né? Então, fica mais elegante. Então, pressão por redução de perdas é pressão por redução dessas fraudes também, tá, Deusmani? Agora, eu não sei dizer, valores previstos para 2033, eu não sei que valores seriam esses, mas que estando dentro do contrato o indicador de perdas e o município comprovando a capacidade econômica financeira para executar aquilo, ele tem que ter feito previsão orçamentária para combater as perdas e, portanto, cumprir com isso. Acho que é isso. O Wilson perguntou: algum programa de obtenção de recursos, como a FUNASA, foi criado após a extinção? Isso foi naquele momento da sua fala. Não, porque isso aconteceu dentro desse mês ainda, Wilson. Ele aconteceu dentro desse mês. Então, a FUNASA, ela foi extinta, tem lá na MP, confesso que eu nem li todos os itens, mas parte das atribuições da FUNASA foram distribuídas entre outras pastas, né? Outros ministérios, outras pastas. E a FUNASA, ela financiava principalmente, claro, muitos serviços, ela tinha uma atuação muito importante no Brasil, mas em termos de financiamento de fundo, ela financiava obras em pequenos municípios, até 20 mil habitantes, né? Que já estavam praticamente sem recursos, essas linhas da FUNASA. Então, quem financiava o grande vai financiar o pequeno agora. Então, em termos de fundos, né? Não tem mais essa exclusividade, entre aspas, da FUNASA em fazer isso. Então, em termos de fundo, é isso. Em termos de prestação de serviços, tem bastante coisa. Tem um legado que a FUNASA trouxe para o Brasil, que é inegável. Ótimo, obrigada, Daniel. Agora, o Leonardo Brasil. Como fica o SNIS, Sinisa, Acertar com a mudança para o MDE, para o Ministério do Meio Ambiente e com a Secretaria Nacional de Saneamento permanecendo no Ministério das Cidades? Leonardo, baita pergunta, hein? Não sei responder, porque essas são decisões, inclusive, de ambiente político, né? Mas o que eu acho que vai acontecer, e o que seria coerente que acontecesse, o SNIS e o Sinisa, né? E o próprio Acertar, que tá tudo na mesma equipe, que estava lotado no desenvolvimento regional, ele foi para o Ministério das Cidades. Se a gente pegar uma passagem e for para Brasília agora, a gente vai ver lá o Sérgio Brasil, toda aquela turma no mesmo lugar, no mesmo ambiente, tá? Então, foi uma mudança mais institucional do que física, do que orgânica, né? Então, acho que o SNIS continua sendo o SNIS. O Sinisa, ele tem sido postergado. Qual que é a ideia do Sinisa? O SNIS, ele foi sendo criado e ampliado ao longo dos anos. É uma base histórica grande que nunca foi auditada. E isso começou a ser feito agora com o Acertar, inclusive já colhendo resultados brilhantes no Brasil. A ideia só que ele está em separado de esgoto, em separado de drenagem e separado de resíduos. A ideia do Sinisa é colocar isso tudo dentro de uma mesma caixa, né? Que os indicadores se intercomuniquem e isso seja uma coisa mais efetiva. Quem ia fazer isso antes
com o contra-cheque do MDR, vai fazer isso com o contra-cheque do Ministério das Cidades. Então, eu acho que é uma mudança mais institucional do que orgânica, tá, Leonardo? Que ótimo. Olha, o Wilson tá dando os parabéns pela apresentação. Também quero te agradecer, Daniel. Foi uma palestra, sem dúvida nenhuma, muito interessante. O tema, como nós já falamos, é um tema do momento. Quero deixar disponível o e-mail comercial@monitora.info para que vocês façam perguntas posteriores, se houverem. Na apresentação que eu vou encaminhar, tem também os contatos do Daniel, vocês podem se comunicar diretamente com ele, não há necessidade de passar pelo Mais Conhecimento, tá bem? Então, Daniel, super obrigada, fiquei muito feliz com a sua presença, estamos todos muito satisfeitos com você e com essa palestra. Agradeço a presença de todos, mês que vem tem de novo, e aí eu vou avisá-los qual vai ser o tema. Fique à vontade, Daniel, para se despedir. Valeu, Mônica. Não, só quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que a gente precisa ter cada vez mais ambientes assim, onde a gente possa conversar e trazer os assuntos que estão no nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade, fico muito contente. Vi vários nomes e rostos conhecidos aqui. Mando um beijo e um abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Isso é muito legal, do que eu chamo da nossa casa, né, do programa Mais Conhecimento. Eu também vi bastante gente aqui, tem aqueles que nos prestigiam desde o comecinho, pessoal de Sorocaba, Robert, pessoal de Piracicaba, Maria Ponte, e todos os demais, aqui é bastante gente, eu quero que todos se sintam acolhidos por nós. A Maria Ponte foi a minha primeira chefe no saneamento. Pois é, que legal, né? Você veio lá do SEMAI de Piracicaba. Olha aí, Maria, que legal. Não vou falar quanto tempo, Maria, que senão a gente expõe idades. Mas foi a minha primeira chefe. Muito legal, então. Ingrid, todos sejam muito bem-vindos à nossa conversa, tá bem? Muito bem, obrigada, Maria. Leonardo também, obrigada pela presença. Valeu, um abraço, gente. Obrigado.